Mas sempre é a mesma história, né, cara? Vocês não reparam não no padrão, não? É tipo, é sempre um cara, um maluco, isolado no meio do nada. Ele sempre cria um tipo de combustível com produto reciclável, com água, o caralho que for. Aí esse cara sempre some. Nunca, tipo, às vezes é um cara que é formado em química, mas nunca é um cara rico ou algo do tipo assim, né? Sempre é um cara perdidão mesmo. Historinhas aí. Eu confio no conglomerado petrolífero? Eu não confio no conglomerado petrolífero. Mas também não confio que um cara aleatório conseguiu criar um combustível à base de água. Não, eu acho isso muito estranho, cara. Tipo, pode ser. Tu chegou a ver o vídeo aí do africano lá que conseguiu fazer combustível com material reciclável. Poder pode. Eu não sou químico, cara. Não sou químico. Poder até pode, eu acho. Mas sempre é a mesma historinha, tá ligado? Sempre é um padrão, sempre se tem um padrão. E no fim das contas o cara some. Mano, se eu fosse químico e eu soubesse que é meu próprio combustível, eu não ia gravar vídeo não, cara. Foda-se, eu ia dar com o meu próprio combustível. E ninguém ia saber. Eu nem ia contar pra ninguém, não. Você é maluco, cara? Fazer um bagulho desse? Dá pra ver que da influência do conglomerado petrolífero e outras coisas. Por que a Alemanha não tem mais indústrias nucleares? Por causa do conglomerado petrolífero. É. É por causa disso, cara. Porque eu sei que, tipo assim, se eu espalhar um conhecimento que vai prejudicar essa galera, muito provavelmente eles vão dar uma suicidada em mim, vão desaparecer comigo, essa questão. Isso sempre acontece. Mas Tem aquele episódio do Chris lá, que eles estão fazendo um trabalho de feira de ciência. Era o Chris e outro rapaz e o Greg estavam fazendo sozinho, se eu não me engano, eu não me lembro. Aí o Greg ele falou pro Chris, cara, eu consegui descobrir uma lâmpada. Eu fiz uma lâmpada que ela fica acesa durante 500 anos, tá ligado? Aí o Chris, porra, cara, que invenção foda, velho. Por que você não apresentou isso ao Greg? Tá maluco, cara? Tipo, as empresas de energia vão vir atrás de mim e vão querer me matar. Tipo, o cara quer uma energia que dura anos e anos, tipo, um método de produzir energia que dura anos e anos, cara. As empresas vão tudo matar o cara, velho. Pior que a verdade, tipo, eles apresentaram aquilo dali de uma forma cômica, mas tem um fundo de verdade, a gente sabe disso, entendeu? Então, o cara parecia assim, eu tô com a cura da AIDS. Porra, vou matar o cara, tá ligado? Eu faturam muito mais com a doença do que com a cura. Não existe esse negócio. não, a AIDS eu acho menos, porque o número de AIDS no mundo é bem menor. As câncer, por exemplo, eu acho que a cura do câncer não vai sair não, velho. Vai sair nunca não. Nunca, não, nunca. Um câncer nunca vai sair. E tipo assim, é só aquele que tem dinheiro de verdade vai conseguir se curar do câncer, né? Ou um político, algo do tipo assim. Aí o cara se cura e nunca mais pega, tá ligado? Porque quem se cura do câncer, quando é tratado assim, principalmente no começo, ele tem a chance de se curar, mas sempre fica aquela questão de ele pode voltar até pior, né? Então, é isso aí, mas certeza que eles têm uma cura, mas eles nunca vão compartilhar para a população. Fatura muito mais com a doença, como eu falei. A doença ela fatura mais do que com a cura. Não adianta. Sim. Vamos lá. A temática de hoje, como eu tinha falado contigo ontem, é sobre o declínio da figura dos super-heróis nesse período atual da humanidade. Então, a gente sabe que a figura do herói, ela apareceu para substituir a figura do herói grego, que tinha antigamente, né? Então, ela apareceu, se popularizou e por aí vai. A gente comentou em alguns episódios passados, né, sobre essa questão, né? E hoje a gente poderia discutir mais sobre o declínio mesmo, né? Eu acho que esse declínio tem mais a ver mais com o que está acontecendo com a população em geral do que só com roteiristas
maus produtores, tá ligado? Isso vai meio que aos poucos vai decaindo aí. Quando vê você tem tipo uma mulher com aquela gorda feminista que criou uma história onde ela mesma se autocolocou como uma personagem. Mas Estelar, é de Estelar, ela é a filha da Estelar. Horrível, horrível, horrível. Nossa, dá até pra fazer um estudo psiquiátrico sobre esse tipo de gente, tu acredita? Mas a gente vai comentar no podcast. Eu vou fazer aqui a introdução e a gente começa a conversar. E aí, ouvintes, beleza? Aqui a gente tá com mais um episódio aqui no NVP. Hoje a gente vai trazer uma temática bastante interessante, coisa que é muito comentada nesses canais da cultura nerd em geral, principalmente os que são mais de direita, sobre como é a atual figura do super-herói, a figura do herói em geral, assim, nos dias atuais. Será que é cultural woke ou é algo que já tá decaindo ao decorrer de um bom tempo pra cá, né? E mais uma vez eu estou aqui com meu companheiro, o Red Baron. E aí, Red, tudo bem aí? Boa noite, como é que você tá? Como é que vocês estão? Tô bem, graças a Deus. Final de período agora da faculdade, cara, finalmente. Bom, aqui a gente vai gravar, como a gente vai comentar um pouco aqui sobre como é que fazer uma linha do tempo, assim, né? A gente vai comentar sobre a origem da cultura do super-herói até os dias atuais. De uma maneira rápida, sem precisar ser algo muito detalhado, porque se a gente comentasse isso, a gente ficaria várias horas, vários episódios só falando sobre a origem dos super-heróis na cultura atual. Então todo mundo sabe, né? O super-herói padrão que a gente conhece, que é um cara que tem superpoder, que ajuda as pessoas, que tem aquelas virtudes, assim, de ser um cara bom, uma pessoa boa, de fazer o bem, de utilizar o seu poder para ajudar o próximo. A gente sabe que ela veio assim, essa figura mais veio assim a partir do Superman mesmo, tradicional. O primeiro grande super-herói que a gente conhece foi o Superman. É, Foi criado pelo Joe Shuster, o Jerry Siegel, né? Lá em 1938. Então, tempo pra caramba, né? E a partir dele, depois veio o Batman, depois veio o Capitão América, que hoje a gente conhece como a grande era de ouro dos super-heróis. Nessa primeira era da nossa linha temporal, a figura do super-herói era essa figura mais, assim, bem pé no chão, né? O Superman, por exemplo, ele não chegava a matar, mas ele batia muito nos vilões. Então ele não tinha piedade dos caras, ele batia mesmo, tá ligado? Jogava o carro. A primeira figura icônica do Superman é ele levantando no carro e quase jogando em cima dos bandidos lá, entendeu? Então o Batman ele usava armas. O Mas bem mais cruel. Então aí fica tudo de guerra também, né? Esses heróis todos lutaram na Segunda Guerra Mundial e bateram em Hitler. exatamente. Eles refletem muito a questão de época, né, assim. Então, naquela época, as coisas o pensamento era muito diferente, como tu falou. Os Estados Unidos ainda não tinha entrado na guerra, mas se tinha esse pensamento, se vai entrar ou não na guerra, né? Então tinha essa questão, né? O Capitão América, por exemplo, ele foi criado antes dos Estados Unidos entrar na guerra, mas sempre com aquela figura de dizer assim, não, a gente vai entrar, se a gente entrar, a gente vai vencer, né? Então reflete muito essa questão entre aspas, violência, né? O Batman ele usava armas, matava, o Batman matava. Até hoje em dia, né? Quando você bota essa figura do Batman usar armas e matar lá, como o, o Zack Snyder, ele, ele colocou isso lá no Batman vs Superman, o pessoal reclamou muito, mas, cara, no começo o Batman fazia isso, né? Uma coisa que me lembrou, Red, é que, tipo assim, quando o pessoal critica muito os filmes do Zack Snyder, eles falam que o Zack Snyder não compreendeu o Superman, que o Zack Snyder não entende o Batman, e blá blá blá, essas coisas assim. Aí eles criticam lá, o Batman deixa o bandido morrer, tá ligado? Mas eu fui assistir o primeiro filme lá do Batman, o de 89, lá, com Michael Keaton, se não me engano. Michael Keaton. Cara, no primeiro filme lá,
de 89 do Batman, ele deixa o bandido morrer, cara. Ele joga um negócio lá, o bandido ele cai de um prédio e ele morre, tá ligado? Então, eu acho que o problema não é o Batman do Zack Snyder, o problema é o Zack Snyder em si, né? Então, o Zack Snyder ele traz muito essa figura dos heróis. Aparentemente, ele traz muito essa figura dos heróis da década de ouro, tá ligado? Da era de ouro. Eles são bem mais cruéis, são bem mais brutos, assim, nessa questão. Não que eles não tenham virtude, né? Assim, os heróis da Era de Ouro eles têm essa virtude, mas essa questão da virtude do herói, tipo, por exemplo, o Superman não matar, tá ligado? Assim, o Superman, ele, tipo assim, não matar nenhum ser, dele tentar salvar todos os seres, é algo que é muito recente, algo assim que a gente conhece mais. Ele tem posições morais, né, como o Batman, mas eles não têm posições morais tão graves. Também massa, assim, ele matou o Apocalipse, ele matou o Darkseid, ele matou... Ah, então o vilão dele lá, que é aquele que absorve os poderes. Ah, é o Verme? Não, não é Verme, não. É um vilão que absorve os poderes lá. Ele já matou, já. Ele não tem posições morais, só o Batman. Sim, eu até na década de 80, no período lá do Superman pós-crise, onde meio que eles rebutaram a história do Superman, né? Foi o Joe Biden. John Byrne, ele recriou a história do Superman. E o Joe Biden é um cara bem assim, conservador, tá ligado? Um cara bem. Hoje nem, não sei nem tanto, mas pelo que eu pesquisei da história do Joe Biden, é, ele é bem conservador nas ideias mesmo, tá ligado? Republicano ferrenho. Então, quando ele escreveu essa história do Superman, ele refletiu muito. O Superman é muito mais patriota, né? E nas histórias dele, ele colocou nas histórias dele lá, o Superman ele mata um kryptoniano usando radiação de kryptonita, se não me engano. Salvo engano, ele usa isso. Então, o pessoal reclamou muito lá no Man of Steel de que o Zack Snyder fez com que o Superman matasse o Zod quebrando o pescoço, cara. Quando eu assisti eu sempre assisti o Superman desde criança lá no Liga da Justiça, e eu sempre tive essa noção de que o Superman nunca matava. Mas quando eu assisti lá o Man of Steel, eu tinha uns 14 anos de idade, ali eu já tinha uma noção de que aquele Superman era pra ser diferente de propósito. Primeiro porque naquela época a temática era trazer algo mais realista, entre aspas, né? E também tinha aquele sucesso lá do Injustice também. Era um período onde todo mundo queria um Superman mais, assim, neutros também. Maligno, né? Então, O For The Boys também, ele estreou, foi quando surgiu essas adaptações do Super Maligno, Invencível também. Invencível também trouxe essa temática, né? De trazer um personagem com poder semelhante ao do Superman, mas que não tivesse o mesmo valor moral do que o dele. Então o pessoal reclamou muito quando o Superman vai lá e quebra o pescoço do Zod. Mas, cara, no filme ele deixa muito claro, né, o motivo dele ter feito aquilo, né? Ou ele quebrava o pescoço do Zod, ou ele matava aquela família que tava ali. Então, a pessoa fala muito, o Superman destruiu Metrópolis na luta. Porra, o filme deixa muito claro, cara. O filme deixa muito claro. O Zod, ele é um soldado treinado que aprendeu os poderes mais rápido do que o Superman. Ele mesmo fala, eu sou um soldado treinado e você treinou aqui num campo de fazenda, cara. Então eu sou superior a você, eu sou muito mais bem treinado, né? Então Superman é muito mais complicado, né, ele defender uma cidade quando você tem um cara com o mesmo poder que o dele saindo destruindo tudo ao redor. Então ele tenta afastar o Zod, né? Ele leva ele pro espaço, o Zod traz de novo ele pra Terra. Então vários conflitos ao mesmo tempo. Eu não acho que Man of Steel é um filme ruim. Apesar de eu ter gostado recentemente desse novo filme do Superman. Mas eu não acho o Man of Steel ruim, cara. Sinceramente. Ele traz muito essa questão do que eu falei, da era de ouro, né? Eles são, vamos dizer assim, são bem mais pé no chão. Aí, a partir da década de prata, na era de prata, né? Quando veio aquela lei onde os padrinhos, um psiquiatra, influenciado muito pela psicanálise de Freud, veio criticar que os super-heróis estavam influenciando as crianças à homossexualidade, a um monte de coisa. Sério, o cara meteu uma dessa,
É lá no Senado americano, se eu não me engano, tá ligado? Então os caras aprovaram uma lei lá, onde meio que regulava os quadrinhos, tá ligado? Então, quadrinho do super-herói não tem que ter morte, não tem que ter temas pesados, não tem que ter histórias muito pesadas, sempre tem que ter histórias mais bobinhas mesmo. Então, você tinha história com o Batman mudando de cor, espectro de cor, Superman lutando com vários personagens bizarros aí, tá ligado? Então, eles meio que suavizaram as histórias, suavizaram tantas histórias que no fim dessa década de prata, iniciando a década de bronze, a era de bronze lá na década de 70, meio que os novos roteiristas agora, eles queriam fazer uma coisa totalmente diferente do que era antes. Então você tinha Frank Miller já iniciando já algumas histórias, principalmente lá com Demolidor. Você tinha o Alan Moore também começando a escrever histórias, né? Então os caras trazem uma temática, começando a trazer uma temática bem mais realista, pé no chão. E isso tentando subverter a figura do super-herói. Que antes, na década de prata, eles enalteceram tanto as virtudes, né? O Superman. Não sei, o Superman ele era bem mais maldoso. Como eu ia falar, é, essa figura do Superman. Eita porra. Essa figura do Superman ser um personagem que não mata, é sempre bonzinho, né? É bem mais humano, tá muito mais ligado ao Christopher Reeves do que o Superman dos quadrinhos, entendeu? Ai. Ele tá muito mais ligado ao Christopher Reeves do que o Superman dos quadrinhos. E o Christopher Reeves, o filme dele foi tão, assim, chocante pra época, né? A primeira vez que a gente viu. O slogan do filme era isso, né? É a primeira vez que você vai ver um homem voar, né? Então, e realmente, pro padrão lá da década de 70, os efeitos do filme, tudo que apareceu lá no filme, realmente foi muito inovador mesmo, tá ligado? Então, ele marcou tanto aquela era, aquela geração, de que a partir dali, todo Superman, a história do Superman, ele não teria que matar, ele não teria que ser um cara um pouco mais bruto, né, como era antes. Porque, porra, o Superman ele era bem bruto, tá ligado? Ele, por exemplo, ele zoava a Lois Lane. A Lois Lane dava um pé na bunda do Clark Kent, né, que era a identidade dele. Ele ia lá como Superman e ficava zoando a Lois Lane, tá ligado? Tipo assim, você não quer ficar com o Clark Kent, então olha aqui, ó, um filho da puta aqui que poderia namorar com você, tá ligado? Então, o Superman fazia esse tipo de coisa, tá ligado? Aí lá a partir do Christopher Reeves, eles meio que mudaram mesmo essa questão. Então, é, acho que foi no episódio que a gente comentou, no terceiro episódio, a gente comentou muito sobre o Watchmen, sobre o V de Vingança, né? Essa figura do super-herói, ela começou a mudar, né? A partir daí, o super-herói ele teve camadas, né? Ele não era aquele mais preto no branco, né? De o que é certo, do que é errado, né? Tinha aquelas nuances, né? De que os personagens eles erravam, de que os personagens eles tinham. Vou ser honesto, foi nessa época aí que eles começaram a torturar os personagens, tá? Quando começou a matar amigo, mulher, filho. Quando começou a saga do Homem-Aranha ser eternamente infeliz, ele nunca pode ficar com a Mary Jane, ele tem que morrer o tempo todo. Eu pensei em morrer. E nessa começou as sagas de, não, o herói, ele tem que sofrer. O Batman tem que perder o Jason Todd, tem que ficar remoendo que os pais dele morreram o tempo todo. Mas, com essa, o pessoal tem que entender que, ser realista é uma coisa. Agora, ser um eterno sofrimento também é outra coisa. Não tem nada a ver. Vamos fazer uma história realista do Batman, ele fica aí, de eterno, reclamando, os meus pais morreram, o Jason Todd morreu, eu sou um pai ruim, eu não fico com mulher gato nunca. Ó, só babaquice. O 40 anos, não, vai ficar com mulher gato, vai ficar com mulher gato, nunca vai ficar com mulher gato, porque ele não pode ser feliz. Aí o Homem-Aranha, ele tem, vai dizer que tem sua vagabunda o tempo todo, porque ele nunca pode ser feliz. Ó, chega, rapaziada, chega disso. E fica chato, né? Porque é diferente da o mangá, é um só autor, geralmente ele escreve e desenha, e ele tem uma linha cronológica, onde se inicia a história, tem o meio da história e tem a conclusão da história.
No, dos super-heróis é ao contrário, né? Então, o cara cria um personagem, mas geralmente ele não fica na empresa. Ele sai da empresa, mas o personagem fica. O personagem não é dele, o personagem é da empresa, né? A Shueisha é algo parecido assim, tipo, querendo ou não, o Dragon Ball sempre vai ser lá da Shueisha. Mas o Akira Toriyama, ele tem a. Ele é dono do personagem também, tá ligado? Porque, pô, autonomia da história. Ele tem autonomia da história. Muito diferente do que é lá na figura do super-herói. Por exemplo, o Jack. É, Jack Bird? Não. Porra, esqueci o nome do cara, velho. Jack Kirby, né? O Jack Kirby, ele criou junto com o Stan Lee praticamente a maioria dos personagens da Marvel que a gente conhece atualmente, tá ligado? Ele também foi o criador do Capitão América e tudo mais. Mas quando ele saiu da Marvel, ele não levou esses personagens com ele. Ele teve que deixar pra Marvel, tá ligado? Então ele foi lá na DC, criou novos personagens. E esses personagens não foram com ele quando ele voltou pra Marvel. Ficaram na DC também. Então é essa questão. Então, se vai passando de roteirista pra roteirista, roteirista pra roteirista, eles vão lá e vão enrolando, porque não tem que mudar. Tem que ser sempre aquele padrão de história e por aí vai. É sempre essa história. Aí vai se passando, quando vejo, já se passou 20, 30, 40 anos. E o personagem, ele não sai da. Ele não tem a construção dele. Então ele vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando. Quando vê, se passa tanto tempo, aí fica tão bagunçado que a DC, por exemplo, vai lá e faz o que a gente sabe como é a crise das infinitas terras, que é o quê? Antes da década de 80, a DC tinha 200 universos diferentes. Você tinha o universo da Terra 2, que era o universo lá do... Não. Você tinha a Terra 1, que era o universo tradicional. A Terra 2 era da Era de Ouro. A Terra 3 é o universo onde o Superman é do mal, que é lá a Legião do Mal, que é o Ultraman e os outros personagens. Aí você tinha outras versões de histórias paralelas do Superman e do Batman, tá ligado? Então, eles... Tava uma bagunça que eles tiveram que rebutar tudo. Aí foram lá e rebutaram, como eu falei, fizeram uma nova história do Superman, fizeram a nova história do Batman. Aí isso daí vai se estendendo até a década 2000, aí tem que rebutar de novo, aí vai rebutando de novo. Aí fizeram os 952, mais outro reboot. Tá ligado? Eles vão rebutando, rebutando, e as histórias meio que vão se repetindo, mas de uma maneira, não de uma maneira diferente melhor, mas de uma maneira pior. Porque não tem o mesmo roteirista, é sempre uma galera diferente. E essa galera diferente que vai chegando, ela meio que tem um pensamento totalmente diferente do anterior. Então, por exemplo, se o Superman ele é um pouco mais violento nessa versão aqui, aí quando vir um novo roteirista ele vai ser totalmente diferente, vai ser totalmente bonzinho. Aí se o Superman é totalmente bonzinho, na outra história vai ter que ser com outro roteirista, tem que ser um pouco mais violento. E por aí vai. Aí fica nessa frescura que nem tu falou. O personagem ele não evolui, o Superman nunca se casa com a Lois Lane, aí do nada você não tem uma cronologia de como começar a ler as histórias, né? Aí do nada você vê um Superman. Ó, tá. Cronologia é boa. Só sabe onde começa. Só sabe onde começa. Não tem, só perder. Tem meio e não tem pra meio. Não tem nem fim. Não tem, e não vai acabar. E você vai ver, ele não vai se encerrando. E se encerra de uma maneira muito besta, muito burra, tá ligado? Por exemplo, como eles fizeram lá no Flashpoint. Que eles encerraram o universo que eles começaram no pós-crise, lá na década de 80, encerraram no Flashpoint. E do nada encerram uma história aleatória do Flash, random lá do Flash, que é o Flashpoint. Tá ligado? Em vez de ser uma história épica com todos os personagens, não é. Só uma história do Flash que encerra todo o universo DC. Aí se inicia o universo 52. Que fica totalmente bagunçado. Porque o Superman do universo 52 não é o Superman que apareceu no final. Aquele Superman morre. E aquele Superman que aparece no final, cara, é um Superman que era do universo anterior, que tava apagado. Mas ele apareceu do nada, ele apareceu na Terra. Já casado, com filho. Aí, tá ligado? Quanto mais eu tento explicar, pior fica, cara. Porque você vê que eles já perderam a linha na questão do super-herói moderno. E, como tu falou, já vai desgastando a população. Vamos falar agora sobre os filmes, né? Os filmes de super-herói começaram a se popularizar lá no filme do Superman. Só que era um filme do Superman aqui, um do Batman 15 anos depois, né? Então, não eram filmes que faziam sucesso, mas não tanto assim como a gente vê nos dias atuais. A partir dos anos 2000, né?
os filmes da Marvel realmente começaram a fazer sucesso. Então a gente teve o primeiro X-Men, teve o primeiro filme, a primeira trilogia do Homem-Aranha. E esses filmes faturaram bastante, tá ligado? E eles trazem aquela figura do herói lá, do herói que sempre tá querendo ajudar as pessoas. Principalmente o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, eu acho que de todos, a partir dos anos 2000, de todas as franquias de herói, X-Men, Batman, o Homem-Aranha eu acho que é o que mais traz essa figura tradicional do super-herói, do cara lá. E ele traz uma trama boa, tá ligado? Ele traz aquela trama lá dele, tipo assim, porra, eu ganhei o poder. Será que eu devo usar pra o meu bem próprio ou ajudar o próximo? Ele, ele utiliza muito isso, principalmente no segundo filme. E o terceiro filme se encerra bem também, tá ligado? Mas é aquela questão, uma hora ele vai ter que voltar com o Homem-Aranha de novo, outro personagem, e por aí vai. Então os filmes de herói realmente tiveram um grande sucesso até 2019, principalmente os filmes da Marvel, que é quando teve aquele... Se encerrou, eu acho que se encerrou de uma maneira muito boa o final do Ultimato. Ele é um filme bem legal, assim, pra encerrar mesmo uma era. Mas se você reparar, mas continua, né? Mas pra que continuar? Você percebe, não? Pra mim, Foi o mar de merda que veio depois. Só filme woke, só filme de mulher, só filme feminista. E lança bomba, e lança filme ruim, e personagem que ninguém liga, e adapta errado, e traz ator de volta, e manda ator embora, e é série ruim, e é série horrível. Ah, mas agora tem que ver as 14 séries do Disney Plus pra entender o filme da vagabunda aleatória que tem um poder genérico, que ela surgiu nos quadrinhos, filha de paquistaneses, e ela aborda sobre o problema dos imigrantes. Ah, vai se foder, cara. não, cara, é muito, muito chato, cara. Porque isso é legal. Isso era legal quando eu era adolescente. Hoje em dia eu já sou adulto. E não é mais legal, tá ligado? Não é mais legal. Não é mais legal você acompanhar isso daí. Então, eu tava comentando com meu irmão, relembrando sobre o filme do Homem-Formiga, o primeiro filme do Homem-Formiga lá da Marvel, o primeiro filme do Guardiões da Galáxia. E eu me lembro que era tipo, cara, por incrível que pareça, só se lançava um filme de super-herói por ano, cara. Hoje em dia eles lançam 3, 4 filmes, cara. E tipo assim, quanto mais você produz esse tipo de... Fora, como tu falou, fora as séries. Então, 4 filmes de herói, 5 séries de super-herói. Cara, meio que você inflou tanto esse conteúdo que as pessoas meio que se enjoam, né? Então, por exemplo, se você continuar comendo a mesma comida, uma hora você vai enjoar. Então você tem que ter uma pausa, período de pausa, assim, de hiato, até você voltar a aproveitar aquele alimento, aproveitar aquele filme, aquela série. Então, por que pareça, como eu falei, se lançava um filme há 10 anos atrás, 2015, 2014, se lançava um filme de herói por ano. Eles apresentavam esse herói, e geralmente era um filme bem família mesmo, bem divertido, bem legal. Eu tava relembrando, pô, o primeiro filme do Homem-Formiga é um filme bem divertido, cara. O Guardiões da Galáxia 1 também é bem divertido. Hoje em dia, não. Pra você assistir o último filme do Guardiões da Galáxia, você tem que assistir mais 2 filmes anteriores. Naquele não, naquela época você não tinha necessidade de assistir. O problema deles ter criado essa cronologia de filme, principalmente a Marvel, né, de cronologia, é que você tem que assistir vários filmes pra entender o último, tá ligado? Próximo que vai vir, você tem que assistir, tá ligado? E eu não tô afim de assistir 2 séries diferentes, com 15 episódios, sobre um personagem aleatório, porque ele vai trazer uma informação. Por exemplo, o Mephisto lá, todo mundo queria ver o Mephisto em algum filme da Marvel. Ele apareceu agora nesse filme aí, nessa série agora da Coração de Ferro. E eu me pergunto, quem é Coração de Ferro? Série não. Puta que o pariu. E a pior parte é que só lança a bosta, cara. É Marvels. Ah, como é que fala? É o Coração de Ferro. Foi outro lixo que eles lançaram. Pantera Negra 2, cara. No Pinho, Coroneira 2. A do Aranha Azul. Moleque. Sabe, basta. Eu não assisti esse filme, cara. Eu vi o resumão do filme, cara. E eu sei que eu Aí fiquei... faz o quê? Aí eles lançam um filme bom. Aí começou de volta. Não, agora a Marvel voltou porque o Quarteto Fantástico é perfeito. Porque o Pascal lá, ele é genial. Porque o Quarteto Fantástico é perfeito. Aí volta todo um mar de merda. Que o próximo filme vai ser de uma feminista aleatória. Nossa senhora, desse ciclo.
Aí fica nesse ciclo idiota. De um. De a cada 10 filmes, de a cada 10 filmes, 2 são bons. Então, voltando a falar, eu tava comentando. É o filme de herói. Pra mim, o ápice de filme de herói, da cultura do super-herói atual, foi até 2019. Ali com o Vingadores Ultimato. Por quê? Lançou em 2019, foram 10 anos de filmes da Marvel, praticamente. 11 anos de filme da Marvel. Porque o primeiro filme deles mesmo, lá do universo Marvel, foi com Homem de Ferro 1, em 2008. Então eles prepararam pro chão, eles trouxeram um monte de personagem, fizeram um monte de filmes, criaram a cronologia, criaram a história de começo, meio e fim, prepararam o vilão, prepararam os personagens para lançar o ápice que foi Vingadores Ultimato. E eu cheguei assim, eu comentando com meu amigo, aí meu amigo disse: nossa, a partir de agora, qualquer filme de herói que lançar vai ser sucesso. Mas eu comentei com um amigo assim meu, eu disse: cara, muito provavelmente, cara, não vai se repetir essa questão do filme de herói mais. Ele disse: não, cara, como assim? Pô, a gente tá no auge de filme de heróis. Eu disse: cara, o ápice foi aqui. A partir de agora, quando se encerrou os filmes de herói, principalmente quando você tira o Capitão América, o Homem de Ferro, esses personagens que são muito principais assim na história, você meio que cria um grande hype e tem um grande final, assim, com vários personagens lutando junto. Você meio que tirou totalmente o hype dos outros filmes de herói. Então, eu até comentei com meu amigo assim, cara, para criar um hype novamente com o Vingadores, que aconteceu com Vingadores Ultimato, de tipo assim, até aparecer em jornal nacional, de aparecer na televisão, das pessoas comentarem em todas as redes sociais sobre o filme, um novo hype desses é só se a Marvel e a DC fizer um crossover em filme, tá ligado? Como eles fizeram nos quadrinhos. Mas daqui pra eles fazerem isso daí, cara, porra, só lá pra 2030, 2050, pô. Nem 2030, né, que a gente tá em 2025. Acho que só lá para 2050 por aí. É algo que vai ser algo muito distante, assim, se acontecer. Pô, eu tô bem cético, porque o mercado de super-herói, só esse cinema, virou muito. É muito mídia. Ah, lançou o filme Quarteto Fantástico agora, aí aparece o Galactus. Aí no próximo filme lança um filme da. Deixa eu ver. Lança um filme do Hulk Preto. Não, o filme do Hulk Preto. O Hulk Preto é maravilhoso, é o filme perfeito. E no final do filme do Hulk Preto aparece de novo o Galactus. Aí daqui 5 anos ela, não, agora vai lançar o Avengers agora, que tem o Doutor Destino, bibibi, babobó, e volta aquela chamada de novo. É tudo merchandising. Eu acreditava que a Lucasfilmes, os estúdios Marvel, não, eles agora eles perderam a mão, não sabem fazer nada. Eles sabem que o público deles é tudo esse tipinho, que lança qualquer merda, eles vão atrás, então vai ser assim mesmo. Vai lançar um filme decente, aí vai ser de algum herói semi-famoso da Marvel, tipo, ele é famoso, tem filme, sei lá, Wolverine, Demolidor, deixa eu pensar, Surfista Prateado. Aí vai fazer um sucesso, porque o filme é minimamente decente, tem efeitos especiais decentes, eles se esforçaram pra fazer o filme, e volta todo enxurrado de... É só ver, lançou agora o filme do Quarteto Fantástico, todos os perfis, todos os canais, não, o Quarteto Fantástico é perfeito, é um filme maravilhoso, olha como tudo é bom, bibibi, babá. Vai voltar tudo de novo. Esse ciclo, eles já sabem a forma do sucesso. Ele lança um filme vagabundo de feminista pra bater cota, pra influenciar o público, porque ele sabe que esses filmes não é para ganhar dinheiro. Isso é pra mudar a opinião do público. É pra suavizar pro público e falar, não, aqui ó, tem personagem feminina, aqui a protagonista é aquela paquistanesa. Aí eles saturando o público até um ponto, não, tá aqui o Wolverine e ele é trans. E quando acontecer isso, ninguém fica surpreso. É. É o que a gente comentou no primeiro episódio, né? Não é algo que eles vão trazer pra depois que você se acostume. Mas, como eu falei, já acabou já o hype de super-herói mesmo. A figura do herói, como a gente tava comentando aqui no começo, da virtude do herói, já não existe mais. Ela já praticamente foi cortada na década de 80, né? Eu acho que o único que eles tentam, assim, continuar, entre aspas, com essa virtude é o Superman. Mas você vê, o filho do Superman agora, canonicamente, ele é gay.
E as histórias do filme do filho do Superman é só sobre agenda gay. Ele não. A questão não é ele ser gay. A questão é que as histórias dele só falar sobre coisa gay. Entendeu? Porque ele poderia, tipo, o filme do Superman é gay. Quando saiu Super Sans, eu li, cara. Porra, fiquei. Ele mata. Dói. Cara, vai tomar no cu, cara. Estragou o personagem, cara. Vai se foder, bicho. Puta, velho. Cara, nem olhei. Nesse. Sei lá, sabe, meu livro de quadrinhos. Eu vi eles estragando o personagem. Eu vi isso quando eles fizeram isso. Eu não acreditei, cara. Fiquei tão bravo, cara. Puta merda. Nossa, esse meio triste. Puta que pariu. Vai além também de uma. Acho que é pura preguiça. Como a gente comentou em off, né? Os caras contratam, tipo, entre aspas, artistas para criar histórias e quadrinhos onde eles querem colocar eles nas histórias. Porra, é uma gorda aleatória que se autocolocou na história onde ela é a filha da Estelar e ela quer quebrar os padrões porque a Estelar é uma personagem que é de padrão feminino e blá blá blá, pipipi, popopó. É um bagulho, cara, é um bagulho de... Sei não, velho. Você olha assim, você vê, puta que pariu. Como é que alguém chega, apresenta essa história na editora, o cara chega lá e diz, porra, vamos lançar essa merda. Vai vender pra cacete. Não, vamos lançar essa merda que a gente vai fazer uma Psyops. Porra, o negócio é tão ruim. Ouvintes, o negócio é tão ruim que nem pra fazer Psyops essa merda serve. Nem pra fazer Psyops, cara, serve. De tão ruim que a história é. Porra, eu olhava assim, porra, antigamente o Pão e Circo era melhor, cara. Hoje em dia o Pão e Circo tá uma merda, viu, velho? Você acha assim, porra, eu vou assistir um pouco de Pão e Circo aqui. Tá uma merda. Tá uma porcaria. Nem o filme é bom, mas, tá ligado? Então, Bem de mal já. Não tem. É tudo. Cara, assim, as coisas é sim porque sim. Eu tava. No início do ano eu tava lendo. Começou ano passado. Deu reboot. Padrinho da Mulher Maravilha. Eu falei, pô, deu reboot, né? Vou aproveitar e começar a ler. aquele o universo absoluto. Se a Mulher Maravilha ela é uma feminista, não, ela não é feminista. Ela é defesa das mulheres. Eu entendo isso. Tá bom, eu entendo. Nossa, é um mar de feminismo. É um mar de feminismo. Quando tem um momento do romance com o Steve Trevor, ele é o ponto de quebra da Mulher Maravilha. Porque ele é o pé no chão. Ela é uma deusa, imortal pra caralho. Ele é um ser humano normal. Aí você fala, pô, ele contrapõe com a Mulher Maravilha. Literalmente, eles começam, pelo projeto do personagem, começam o romance, no quadrinho seguinte matam ele. Isso acabou. O contraponto masculino, o que deixa esperança no personagem, eles mataram. E agora eu vou ter que esperar rebutarem essa porra de novo pra ver o personagem vivo. Porque agora ele tá morto. Tá morto. E o que tu falou sobre o Steve Trevor, né? Você vê, o que tu falou sobre o Steve Trevor, ele é um recurso que foi criado lá nas primeiras histórias da Mulher Maravilha. O Steve Trevor, ele vai além de ser um par romântico da Diana. Ele é a primeira ligação que a Diana tem com o mundo ocidental. Com o mundo, né? Então, ela na história original, ela é uma princesa da ilha lá das Amazonas, que é uma ilha totalmente isolada. Ela é tão isolada, né? Aquela ilha ela é tão isolada que as mulheres elas não saíram da cultura grega, entendeu? Então elas não conhecem nada do que tá no mundo lá fora. Quando o Steve Trevor aparece lá, um aviador lá da Segunda Guerra Mundial e cai lá, ele apresenta para ela o que acontece no mundo. E ela fica tão encantada com o que está acontecendo no mundo em geral, com a história do mundo, como o ser humano evoluiu, como a cultura grega ela meio que influenciou a criação do Ocidente, que ela vai junto com ele para conhecer essa questão. Então, qual seria atualmente a maior figura do Ocidente, principalmente quando ela foi criada? Era os Estados Unidos. Então, por isso que ela vai para os Estados Unidos, né? Então, o Steve Trevor, ele é a ligação. Quando você pega com a história da Diana, né? Da Diana, como tu falou, rebutando a história. O Steve Trevor vai lá e ele novamente ele é reutilizado como esse recurso de fazer essa interligação. Quando você mata o personagem, como é que a Diana ela vai se interligar com a humanidade? Compreendo os personagens. Eles não entendem.
uma história mais genial do Superman é ele contra a Liga do Mal. É na década de 90. Na década de 90 teve aquele surto de esse surto de Esdras e coisa dark. Fala, não, o Superman o Super-Herói é retrógrado, porque ele defende ideais patriotas, de família. O negócio é dark, é da Tima, sabe, né? Aí, esse é um padrão genial, que ele enfrenta um super-herói britânico, fala, não, você é um merda, Superman. O negócio é matar gente mesmo, você matar bandido, ser Dark das Trevas. Ele explica, não, o negócio, eu como um símbolo de esperança, eu tenho que trazer esperança pro povo. O S não é de super, é de esperança. Eu tenho que ser um ídolo e ir lá com essas pessoas. As pessoas simplesmente não entendem isso. Aí não, o Superman ele é um merda, o Superman é uma bosta. Esse quadrinho é da década de 90. Até 2015, o pessoal tinha a mesma crítica. Não, Superman é merda, bom, homem merda. Superman é bosta, bom é Homem-Man. Superman é da base, Superman do idiota. Aí quando eles apresentam o Superman da maneira... Aí lança agora o filme. Eu não assisti o filme, mas eu vi as críticas e tal. O pessoal falou que mostrou ele bastante, como ele é, um homem gentil e tal. É porque o negócio do Superman, eu tenho que fazer um vídeo só do Superman. Tem que fazer um vídeo só do Superman. Porque na verdade é ridiculamente complexo. E as pessoas não entendem. O Superman. E não. E não é Cris Origins. Então, eu comentando sobre o Superman, quando eu terminei de ver o filme, a principal coisa que me marcou no filme é a simplicidade dele como pessoa, entendeu? O Superman, ele é o que é, não porque ele tem superpoderes, mas porque ele é simples, é uma pessoa simples, então... Ele é incrível porque ele é um homem simples, porque ele foi criado por dois caipiras no meio do nada, e ele foi criado por bases normais, ele tem pai, ele tem mãe. O desenho da Liga da Justiça é muito bom, porque eles entendem isso. Se ele não descobre monstros, ele não genocida, ele não odeia o Lex Luthor, porque o Lex Luthor... Ai, porque o Lex Luthor é um capitalista. Não, porque o Lex Luthor é mal. Ele é uma pessoa ruim. Ele não gosta de socialista. Ele é um capitalista maluco que mata pessoas. É por isso que ele gosta dele. E lá ele mostra que o sonho é um homem simples. O sonho é aquele do Papai Noel. Quando ele volta pra casa, ele abraça os pais dele. Ele é um homem simples. Ele sempre volta pro Natal. Ele atua na colheita, ele ajuda o pai dele na colheita. Ele é um homem simples. As pessoas têm coisa a entender. A Mulher Maravilha, ela não é um ídolo feminista. Ela não é pra andar de cabelo curto e ficar batendo no patriarcado. No quadrinho atual, ela luta com o Trump. Ela luta com o Trump. Tem um cara lá. É algo parecido que o Frank... Cavaleiro das Trevas 3. Cavaleiro das Trevas. Não, de personagens é neto. Ai, deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Um personagem que era bem ruim e ficou divertido. Eu nem consigo pensar agora. O Jason Todd. Jason Todd era um personagem ruim. Eu entendo você matar ele pra ficar divertido. Eu entendo ele virar agora um gangster, anti-herói que mata pessoas. Eu entendo, é um bom contraponto pro Batman. Agora, você pega personagens estabelecidos, fixos, que as pessoas têm respeito e eles são basilares. Ou subverter? Não é pra subverter esses personagens. Sabe por que eles são ali? Porque eles não podem criar personagens novos. Porque se ele cria um personagem, por exemplo, porque ele fizer um Superboy gay? Por que ele cria um kryptoniano gay? Ninguém vai querer acompanhar esse cara. Ninguém vai querer. Agora, se ele pega um personagem que as pessoas gostam e vira gay, as pessoas são obrigadas a acompanhar esse personagem. Não foi igual o Inix de mim. O Peter Parker deixar ele preto. Não vou fazer isso. Tá aqui, ó. Tem um universo onde tem um herói, como o Deus Homem-Aranha, que ele é preto. Ele não é. A história dele é igual do Homem-Aranha? É. Eu critico mais os personagens por isso, porque é igual, é a mesma história. Tio morto, tio tinha ciência nele, poder negociado, nunca pegou a garota. É a mesma história. Mas ele é um personagem diferente. Ele não é o Peter Parker. Peter Parker tá lá ainda. Agora, eu pego o personagem dele e eu mudo a cor dele. Tabaquice. Ninguém gosta disso. Quem gosta disso é pessoal que não gosta de história, ou quem acompanha. Aí você tem que fazer o quê? Quando mudaram o Wally West, a DC caiu. As pessoas entraram em prantos, porque o Wally West, ele era amado. As pessoas amavam o Wally West. O Wally West, assim, ele não é Flash. Ele é Mark Berry.
Aí tiveram que fazer o quê? Fizeram uma história inteira só pra trazer ele de volta. E agora tem o quê? 2 Wild West. Um pro antes e um pro hoje. Era um. Colocaram o óleo lá, o Uivo, né? Que é o original. E você, ele era o Suécia. Eu não sei o que acontece, mas apesar de ruim, ele é Vacinice aí, com o cara negro pra fazer. É sempre assim. E o único que eles não mudaram foi o Guy Gardner. Porque as pessoas não gostam do Guy. É, só por causa disso. Porque ele teria que ser personagem antipático, né? Então, se é pra ser antipático, eles sempre colocam um cara ruivo. Isso é da cultura mundial. Se ele é presidente dos Estados Unidos, ele é branco. Se ele é um líder, ele é branco. Se ele é um vilão que tem controle, ele é rico, ele é branco. Você nunca vê um personagem maligno, preto e rico. Pode ser, não tem. Só pra ter ideia, a primeira vez que eu vi um personagem negro, vilão mesmo, de maldade mesmo, assim, foi nesse Invencível agora. Que é o cara lá que ele aumenta o crânio dele, aumenta o cérebro dele. Aliás, a gente até me surpreende porque se o cara é negro, ele não pode ser vilão. Isso só. Se ele é negro, ele não pode ser vilão. Geralmente o cara tem que ser ruivo, o cara branco, às vezes ruivo, tá ligado? Sempre assim. Ele é rico, ele é mau, tá ligado? Essas coisas assim, blá blá blá, e começa aquela história, né? Mas é como tu falou, vai se quebrando. A gente falou assim aqui no começo, que a gente criticou muito que o personagem não evolui. Mas a essência dele tem que continuar. Então, um problema é o personagem. Sim, eu não importo se vai escrever uma história. Pode ser, por exemplo, eu reclamei que matou o Steve. O problema não é matar o Steve. O problema é que o Steve ele é uma parte fundamental do personagem da Mulher Maravilha. Você tira essa parte, ela vira uma feminista genérica. Eu não quero saber que é feminista genérica com poderes. Se eu quisesse um feminista genérico com poderes, eu ler a porra da história da Miss Marvel. Porque é só isso. Depois que mataram o Senhor Marvel, ela virou só uma feminista chata com poderes. A história dela é o quê? Eu sou uma feminista chata com poderes que vou brigar com o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro é um homem rico, privilegiado. Meu irmão. Cara, ninguém quer saber, cara. Por que os personagens são interessantes? Porque eles têm camadas. A parte do Homem de Ferro, ele ser um alcoólatra, é uma parte fundamental do personagem dele. Se você tira isso, ele vira só um homem rico com armadura. Um inteligente com armadura. A parte do alcoolismo é uma parte fundamental dele. Eu tenho que desenvolver isso e eu tenho que usar isso como reflexo no personagem. Se eu tiro isso, vira qualquer coisa. Vira quem? O Coração de Ferro. É uma Coração de Ferro. Não, nossa. Não tanto nos quadrinhos, mas na série, filme, em geral, assim, de super-herói, é a criança super gênio, tá ligado? Então, é um recurso tão idiota, de um roteirista vagabundo, tá ligado? Que não sabe escrever uma história, de tipo assim, por que esse moleque fez isso? Sabe? Porque ele é super gênio. E tipo, ele é super gênio a um nível muito grande. Pô, eu vi um vídeo lá sobre. Um cara lá analisou sobre uma cena lá dessa série da Coração de Ferro. Eu não assisti. Mas na série, ela diz que ela alimenta a armadura dela com energia solar. O seu Paulo explicou, cara, não tem como você, fisicamente, não tem como você alimentar uma armadura daquela proporção, daquele nível de energia com energia solar. Você teria que ter, tipo, caralho, milhares de quilômetros não, mas você teria quilômetros de hectares só de painel solar para alimentar aquela armadura. Cara, não tem cabimento. Você vê que o roteirista lá, ele nem sequer pegou o ChatGPT e tentou se informar. É possível usar, alimentar armadura? Eu vou fazer o personagem da Bat-Família. Eu tenho que saber, o mínimo da história de Batman, Robin, Barbara Gordon, Cidade dos Pais. Ele fez uma história da sucessora do Homem de Ferro e ele não sabe a história do Homem de Ferro. Ah, não. Quem é Tony Stark, seu dinheiro? O Tony Stark fez uma armadura com lixo. No meio do nada. Vou fazer uma história aqui da nova Batgirl. Não, quem que é o Batman? Quem que é Bruce Wayne? Ele é só um homem com dinheiro. Ah, mano, pelo amor. Tem que saber que é um estranho. Não entender. Ah, mas eu vou fazer aqui uma história do... Pô, isso aqui, eu gosto de si. Mas eu reclamo. A DC tem uma mania estúpida de ela pega um personagem aleatório.
dos pets da Liga da Justiça, ele pega um personagem aleatório, agora ele é vilão. Oi? Agora ele é vilão. Como assim ele é vilão? Ele é mal com saudade. Quando eles transformaram o Lanterna Verde, o principal. Mas... não. Ele era assim. Ele era ele era um símbolo de. Não de justiça, ele era um símbolo de como é que se chama? Esperança. Verde é de perseverança, de. Perseverança, é. Não, ele é vilão agora. Ele é um genocida. Já foi naquela época que tudo era dark, meio Ed. Não, agora Não começando. toda a família dele, botou todo mundo, ele enlouqueceu com o maluco. Tomou. Pra tirar do personagem, deixar o personagem de escanteio, aí trouxe. Pra você ter ideia. Ele virou vilão na 90. Ele só foi votar nos novos 52, cara. Passou anos com um cara aleatório. Sim. Eu cresci. Cujo o John Stewart, pra mim, o John Stewart era o Lanterna Verde, cara. E, tipo assim, o John Stewart é um personagem muito bem escrito. Ele é um dos personagens negros, assim, que é muito bem escrito. Principalmente no Liga da Justiça. E eles colocam até, tem na primeira temporada, ele traz o tema lá, quando ele volta lá pra comunidade dele lá, o bairro dele lá. Eles colocam na história essa questão lá de como a família dele sofreu racismo, pá. Mas ele não fala, minha família sofreu racismo. Não, ele fala de uma maneira assim superficial, porque não é o foco do desenho. Questão, o personagem, quando ele é bem escrito, isso não precisa falar. Você não precisa falar. Ele fala assim, a gente passou por tempos difíceis. Porra, se você conhece um mínimo de história americana, você sabe que aquilo dali tá se referindo de uma época onde a família dele sofreu racismo. Não foi necessário ele dizer, eu sou um homem negro que sofreu racismo. Ele fala, aqui eu sou passador de difícil. Isso é o personagem. Quem que é o Gavião Arru? Qual o nome daquele cara negro que é o Capitão América agora? É Falcão? É o Sam Wilson. Ele é negro. Não, isso é tudo que ele é. Ele é só negro. Ele é negro, é São Francisco, ele gosta de rap. Tem essa. Deixa eu ver, um personagem gay da DC, da Marvel, sei lá. O Homem de Gelo. O Gelo é gay. Não, agora ele é só gay. Porque ele é gay. Ele é uma das partes do personagem. Ele não só faz isso todo. Ele é perseguido o tempo todo. Não. São das partes do personagem. Ele é muitas outras coisas. E aí, eu acho engraçado que quando tu falar sobre a questão do Homem de Gelo, né? Quando você lê uma história, eles deixam muito claro. Tipo assim, ele o tempo todo ele fica falando, eu sou gay. É porque eu sou gay. Isso aconteceu, não. Vírgula, eu ser gay. Isso aconteceu. Eu sou gay. Eu sou gay. Tá ligado? Então você olha assim, né? Cara, peraí, velho. Nem pra isso. O diálogo ele é muito expositivo, se torna expositivo. Pega um diálogo de um HQ de super-herói. E pega o diálogo de um HQ de um mangá, por exemplo. O mangá ele não tem uma arte, ele não tem um diálogo expositivo. Geralmente o HQ tem. Isso você mostra a ineficiência que muitos roteiristas têm de escrever uma história. Por que o pessoal elogia muito o Alan Moore? Porque o Alan Moore ele não traz diálogo expositivo. Raramente ele faz isso nas histórias. Entendeu? Então, se você vê a história mais besta assim da Shonen Jump, por exemplo, vou pegar uma história assim bem mediana, assim, padrão mesmo, que faz bastante sucesso, que todo mundo gosta. O Dandadan, por exemplo. Ele não tem diálogos positivos. E quando ele apresenta um diálogo positivo, geralmente é pra explicar uma coisa específica, tá ligado? Assim, como funciona um poder, uma tecnologia nova que aparece na série. Mas lá não, no HQ, por exemplo. Eu tava lendo o Velho Logan lá, quando eu li o Velho Logan, que é uma excelente HQ, uma excelente história. Mas ele tem muito diálogos positivos. Cara, eu tava lendo lá o HQ e do nada aparece lá a filha do Peter Parker lá. Que ela se casou com o Gavião Arqueiro. Aí tem um momento lá que a filha do Peter Parker ela fala pro Gavião Arqueiro: nossa, pelo amor de Deus, a sua filha é neta do Homem-Aranha. E por isso que ela tem superpoder. Cara, não era necessário você falar que ela era neta do Homem-Aranha. No meio de arte escrita, que isso
diálogo, entre aspas, diálogo shakespeariano. O que é diálogo shakespeariano? É algo super expositivo, antinatural, que não faz sentido nenhum. Não tem muito disso em Star Wars. Perceba os diálogos de Star Wars, da trilogia, a segunda trilogia, aquela que mostra o passado da Anakin. Nada natural, conexão de nada, é muito truncado, é muito duro, nada natural e é muito expositivo. São super, eles têm que ficar reforçando o tempo todo. Não, tal personagem tem conexão com tal personagem. Tal personagem, ele tem tal característica. Não são personagens profundos ou bem desenvolvidos, são personagens monocromáticos. Eles são só isso. Eles são só gays, são só pretos, são só asiáticos, são só como é que fala? Árabe. São só isso. Uma coisa é o Noturno, ele é filho daquela mulher que tá na sova, esqueci o nome dela. Feiticeira Escarlate, não, ela é da Mística. Ele é filho da Mística. Ele foi criado num convento. Ele é católico. São 3 coisas. As pessoas, hoje em dia, não. Ele é só uma coisa. Ele é só filho da Mística. Ou ele foi só criado, ele é só órfão. Também as pessoas esquecem que ele é católico porque não é bom ficar dando propaganda, né? Tu sabe da do O Noturno é inacreditável. Nem sei como ele foi aceito. Ele é órfão. A mãe dele abandonou ele. Em um convento. Sim. Ele virou monge. Ele é católico. E ele perdoou a mãe dele. Ele não tem problema com a mãe dele. A mãe dele é um assassino psicopata. Ela não tem problema com você. Eu te perdoei. Isso é personagem. Só que as pessoas esquecem disso. Brack, ele é um personagem assim. Não, bem... Agora eles mudaram essa origem dele. Mudaram. Porque, na DC, por exemplo, a DC teve vários reboots, como eu comentei. Por exemplo, nos anos 80 teve o primeiro, aí nos anos 2000 teve de novo, aí teve os 952 e agora teve um novo reboot. Então eles meio que fizeram a cronologia da história e refaz tudo de novo, né? A Marvel não tem disso, né? Então, os mesmos personagens que apareceram na década de 60 são os mesmos personagens que estão até agora nos dias atuais. A Marvel não teve reboot. No máximo teve nesse Guerras Secretas, mas são os mesmos personagens. Eles não recomeçaram as histórias deles. Eles, o cara... São 8 fala da Red Cannon. Da Red Cannon, exatamente. A Gwen Stacy, ela era santa? Ela era santa. Pô, pena que ela deu o poder de vida antes de morrer, né? Oi? Né? Ui? Ela deu o poder de vida, tá aí um Peter Parker de morrer com o poder de vida. Vai ser... Brincadeira, né, bicho? Aí depois, quando eles querem agitar a cagada, eles sabem o que eles falam. Era tudo uma ilusão. E é muito... Tô só bater vagabundo do caralho. Era uma ilusão, não era real. Tá ligado? Essa faz se fuder. Mas, olha, voltando a falar sobre o Noturno. Como eu falei, o Noturno que apareceu na década de 70 é o mesmo Noturno que é o agora. E você explicou exatamente como é a origem do Noturno. Noturno é filho da Mística com Azazel. Azazel não é um mutante, como é mostrado nos filmes. Ele era um demônio mesmo. Entendeu? E olha o contraponto. Antes do Hellboy. Ele ganha os poderes do pai dele, que é o poderes de teletransporte, e a aparência do pai dele junto com a aparência da mãe. Então ele nasce como um mutante, um DNA de demônio. Mas a Mística, ela abandona ele porque ela rejeita o Noturno. Porque ele se parece muito com o pai dele. E ela abandona ele lá no inteiro lá com os monges católicos. E ele sabe da origem dele, que ele era meio demônio, de que ele é um mutante. E mesmo assim ele aceita Deus, ele aceita pelos monges, porque os monges veem ele como uma figura assim, tipo assim, ele é um ser vivo. E como qualquer outro ser vivo, ele tem o direito à vida, tem direito de viver. Então, a história de construção dele vem essa, de que no fim das contas ele perdoa a mãe dele depois de um bom tempo. Sabe o que a Marvel fez recentemente? A Marvel mudou a história de origem do Noturno. Hoje o Noturno ele não é mais filho do Azazel, um demônio lá. Ele é filho a Mística... Puta que pariu. A Mística se casou com outra mulher. E elas duas, de alguma forma, acho que a Mística se transformou num homem, tiveram um filho, que é o Noturno. E a Mística, olha como o Noturno nasceu. Mostrou claramente num quadrinho. A Mística ficou de 4 e pariu o Noturno. Isso. Como é que a mulher... A criança, ela não nasce dessa forma. A gente sabe, a mulher abre as pernas e a criança nasce.
Olha, eles humilharam o personagem, cara. Ao nível extremo. Botaram a Mística de 4. Aí a mulher da Mística tava lá, tirando o Noturno como se fosse um bezerrinho, tá ligado? Tá aí, essa origem. E ela não abandona ele, viu? Porque se a Mística abandonasse Noturno, ela seria uma mãe ruim, uma mulher ruim. Se ela não seria, ela abandonou. De alguma forma, ele tá aí. Então, você vê que realmente foi feito, foi escrito pra deturpar a figura do personagem. Foi escrito só pra tirar lá, esse personagem é capaz, esse personagem desse jeito, ele vai desafiar o personagem pra... Eu não entendo, nem gosto. Mas eu sei que tem Invencível. Eu li Invencível. Eu de cabo a rabo, muito ruim. E essa coisa acontece, Invencível. Tá ok, Invencível é uma história fechada, tal, não conecta com mais nada. Então eu quero um personagem criado na década de 70. Personagem já fixado, tem um monte de adaptação pra ele. Ai, meu Deus do céu. Cara, igual teve, não sei, acho que foi em 2019, eu não sei. Fizeram uma história dos X-Men, que eles trouxeram os X-Men antigos, os da primeira geração, de volta. E no tempo. E o original é gay. Sim. Dois dos original é gay e o atual não. Você não entende mais o que... Cara... Cara, quando eu pego uma revista da Marvel, me dá nojo. Sem brincadeira. As histórias são muito ruins. A da DC é pior. Tá ligado? Tá muito ruim. Olha, são vários fatores, né? Como eu te falei. Você junta esses fatores da figura do herói que não é mais a mesma, né? Como era antes. E vão deturpando essa figura do herói que já começa nos quadrinhos e depois vai passando pros filmes. E você tem aquela questão de como eu falei no começo, né? Lançou-se tanto filme de herói em um período de 10 anos, que foi 2008 até 2019, que meio que inflou tanto que as pessoas não ligam mais, tá ligado? Então você vê, por exemplo, lança o filme de herói e lança o filme do Sonic. O filme do Sonic tá falando mais do que o filme de herói. E se você pegar assim, o filme do Sonic, ele tem uma temática também de filme de herói. Tipo, ele é um personagem que tem superpoder, que é é, a questão, Red e ouvinte, não é o roteiro, não é a questão de ter superpoder, não é a questão de ter CGI, não é a questão de ter piada ou não ter piada. A questão é que as pessoas não quer mais ver filme de herói. Sabe, elas enjoaram de filme de herói. E tipo assim, mesmo o filme do Sonic tendo a temática de filme de herói, ele fatura mais. Entendeu? Então com o tempo você vai vendo, aos poucos assim, a gente tá vendo boas adaptações de filme. Você tem aí o filme do Mario, né? Que não é em live action, mas em desenho, também faturou 1 bilhão e pouco aí, tá ligado? Também ele tem a temática de um filme de herói. Ele é um personagem que não tem poder, que depois ganha poder, que ele supera a diversidade na história, ele vai lá, ganha do vilão final e por aí vai. Tipo, é um roteiro de filme de herói. Mas ele soube muito bem se adaptar. Então a questão não é o filme de herói, é a questão que as pessoas estão cansadas de tipo, de novo mais outro filme da Marvel, qual é o personagem agora? Aí você vai lá, assiste o filme, mas você não entende o filme porque você não assistiu aquela série, a série de fulano de tal, tá ligado? Então, tá que pariu, cara, você não tem mais saco pra ver isso daí. O filme do Superman, não quero te dar spoiler porque tu não viu o filme, mas ele começa num contexto onde você só vai entender o filme do Superman se você conhecer o personagem do Superman, entendeu? E como a gente comentou lá, né, eu não acho ruim o filme do Man of Steel, mas o que me fez mais me agradar com esse filme do Superman é que nem a gente comentou, a simplicidade do Superman. A cena lá, que aparece no trailer, do Superman com o Jonathan Kent, do Clark com o Jonathan, tem uma cena lá dele, no filme ele mostra melhor a fazenda deles. Cara, a fazenda dos caras é tipo uma fazenda isoladona lá no Kansas, tá ligado? Que você olha assim, você olha para um lado, o vizinho mais próximo tá tipo a 2 km de distância, tá ligado? Aquilo dali mostra a simplicidade dos pais dele. Ele chama a mãe dele, como ele. Isso se demonstra muito de como ele chama a mãe dele, de como ele chama o pai dele, por nomes carinhosos. A mãe dele é uma cena. É aquela, tá ligado? Aquele casal de idoso fofinho que todo mundo gosta. É tipo assim, eles não conseguem nem mexer no celular direito, eles sempre pedem ajuda pra alguém. É tipo assim, os pais deles são esse tipo de gente, cara. É tipo esses velhinhos assim que fica lá ligando a televisão e assistindo um filme, assistindo um repórter e comentando lá, nossa, olha.
o cachorro lá falou, tá ligado? Esse tipo de coisa. Então, a simplicidade lá o que fez o Superman ser o herói, que nem o que tu falou, é a simplicidade de como ele foi criado. Não é à toa de que, quando foram criar a origem do Superman, colocaram ele pra ser criado por um casal de idoso fazendeiro, cara. Porque ali, Isso que o pessoal não consegue entender. O fato dele ser criado em uma fazenda por um casal de idosos no meio do câncer é a parte fundamental do personagem. Se ele ser filho de Krypton é menos importante do que isso. sim, sim. Entendeu? Então, o Zack Snyder, ele ficou muito na origem do Superman de Krypton, da figura dele. E As pessoas esquecem que na figura não é igual o Batman, que o Batman ele se veste de Bruce Wayne. É o Clark Kent, o caipira do Kansas, que se veste de Superman. sim, exatamente. Nem é que nem, tipo, eu acho engraçado lá do Kill Bill 2, né, o volume 2. Que lá o Bill, ele tem aquele monólogo quando ele fala lá com a atriz lá, a personagem lá, a Beatriz. Aquilo dali não é só o personagem falando, é o diretor, né, o Quentin Tarantino falando. De como ele tenta explicar a visão dele do Superman, de que na verdade o Superman, ele é o Superman e ele se disfarça de Clark Kent. Mas não, ali ele não entendeu o personagem. Aquilo dali você vê que o cara não entendeu o personagem. E é mais ou menos assim do que eu acho que o Zack Snyder queria apresentar, de que o pessoal queria, de que queria ver menos Clark Kent e mais Superman. Nesse novo filme a gente vê mais Clark Kent como Superman, como tu falou. Entendeu? Então, ele não se veste Superman, assim como o Batman, de colocar uma máscara. Já começa daí, ele não usa uma máscara porque ele não tem nada a esconder, né? O Batman tem algo a esconder. Ele tem algo a o fato do Batman usar máscara mostra que ele tem algo reprimido, entendeu? O Superman não tem algo reprimido. O Superman é aquela figura máxima de que um ser humano poderia chegar. Então, ele é confiante, ele é sempre forte, né? E tudo que ele faz, ele tem a certeza do que ele vai fazer. No senso de justiça dele é sempre aquele senso de justiça certo, focado naquilo dali. Então, como falei, não é à toa dele ser criado numa fazenda por um casal de idoso que não tem filhos. Entendeu? Aquilo dali é um símbolo máximo que os roteiristas, os criadores originais, pensaram de como é que a gente vai pensar numa pessoa humilde. Uma pessoa que trabalha no campo. Uma pessoa que trabalha no campo. Mais humilde do que isso, só se colocar Superman para ser um carpinteiro como Jesus Cristo foi. Entendeu? Aí você vê aquele contraponto. Por que você não tem como fazer essa ligação do Superman com a figura divina messiânica de Jesus Cristo? Pô, Jesus Cristo, né, também é o Deus, criador de tudo, que se encarnou na Terra de uma maneira também simples, né? Escolheu um casal também simples, de pessoas simples, num lugar simples, viveu da maneira simples, durante a vida dele toda, mesmo sendo Deus, viveu da maneira simples. Aí, tem essa figura messiânica de que vai se repetir no Superman, né? De ele chegar na Terra, mesmo ele sendo um alienígena super poderoso, mesmo, cara, o Superman ele pode ler milhares de livros em questão de segundos. Superman ele é super inteligente. Ele não precisa respirar, não precisa comer, ele não precisa fazer nada. E mesmo assim, ele prefere viver de uma maneira simples, de se alimentar com os amigos, de conversar com as pessoas, de dormir, de aproveitar a vida, de aproveitar um mundo em que, tá ligado? O que faz o Superman ele ser essa figura máxima é isso. É uma coisa que apresentou muito no filme do James Gunn. Eu tenho crítica ao filme? Tenho algumas críticas ao filme. Mas isso é que nem tu falou, a gente teria que gravar um episódio só pra falar do Superman, porque ele é um personagem muito complexo. Coisa que o pessoal não entendeu há alguns anos atrás. Porque quando se falava do Superman, o pessoal falava, ele é bonzinho. Até eles falam, não, o poder do Superman é genérico. Tá ligado? Porra, pô. Primeiro genérico, porque ele começou, né? Ele foi o primeiro. Testei, né? Foi o primeiro a apresentar, então, com super força, super sopro, voar. Então copiou ele. Todo mundo copiou o cara. Como é que o cara é genérico, tá ligado? Então, essa questão, todo mundo falava, né? Tu gosta do Superman? Era questão de vergonha tu dizer que gosta do Superman antigamente, cara. Porque o herói legal é o Batman. O Batman é pica, tá ligado? E o herói, cara, super frio, gostava tudo sangue. Bastante morte, bastante sangue.
E aí a mulher dele nasceu. Agora você te partiu pelo pesado, porque a mãe dele morreu, o filho dele eu peguei, aí você te partiu pelo pesado. Pô, é, Tá aí, né? Então, o pessoal fala, carro e pá, mas eu gosto do Batman. Também teria que ser, assim como o Superman, você teria que criar uma. A gente teria que fazer também um, um episódio só pra explicar o Batman, porque o Batman ele não é fascista, como o pessoal fala, né? Em algumas histórias. O Batman ele não é um bilionário, porque tem muita gente que não gosta do Batman, porque ele é um rico bilionário. Pô, o fato dele ser bilionário é só uma questão de roteiro, de facilitar roteiro. Por que o Batman tem esse equipamento? Porque ele é rico, foda-se. Tá ligado? Porque essa é a questão, né? Porque o Batman tem isso daqui, porque o Batman tem um carro que ninguém tem. Porque ele é rico, porra, aí precisa ter dinheiro pra comprar esse equipamento. Foda-se. É só uma questão de facilitar roteiro. Depois eles vão agregando, com o passar do tempo eles vão agregando. Então, eu gosto do personagem. E eu acho que um personagem que ele tá nessa linha tênue entre Batman e o Superman é o Homem-Aranha. Porque, tipo assim, ele tem uma força, assim como o Superman, mas ele não mas a vida dele é uma merda. E ele fica nesse contraponto. E, tipo assim, foi genial quando o Stan Lee. Acho que nem tanto o Stan Lee, mas assim, junto com poxa, me esqueci o co-criador do Homem-Aranha, cara. Foi Stan Lee, não foi o Jack Kirby, foi outro. É o. Agora me esqueci, cara. Foi muito genial quando o Stan Lee, junto com outros outros desenhistas, ao criar junto o Homem-Aranha, é trazer essa ideia humana dele, né? Tipo assim, pô, na primeira história ele já mostra na primeira história, de tipo assim, porra, será que eu devo usar o meu poder? E ele usa, eu tenho aqui, quando a Panini relançou a primeira história, eu li. Eu disse, pô, essa HQ eu tenho que comprar. Essa HQ eu tenho que comprar. Mesmo que eu tire um dinheiro que eu tô reservado, eu tenho que comprar. E valeu muito a pena porque ela tá bem mais cara agora. Então, lá na história, na primeira história ele já fala, porra, eu não vou usar esse poder pra ajudar as pessoas. Tá ligado? Ele vai lá e ele tenta ganhar dinheiro em cima. Então, já na história, quando ele vê que o tio dele morreu, porra, eu poderia ter impedido essa morte, assim, ele meio que cai assim no pensamento. Nem o tio dele que fala, é o narrador da história que fala. O Peter Parker ali percebeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso é verdade, né? Essa questão de, tipo assim, pô, a partir dali vai começando a utilizar o poder dele a poder ajudar as pessoas. Claro, aos poucos, assim, tipo, ele sempre vai se questionando, pô, realmente eu deveria fazer isso? Pô, ninguém gosta de mim, cara. O pessoal, ninguém gosta do cara, tá ligado? No começo. Depois é que o pessoal vai gostando dele, porque no universo Marvel é diferente da DC, né? No universo Marvel, quando aparecem os heróis, eles aparecem assim tão rápido, assim, de uma maneira assim tão rápida, abrupta, que as pessoas não acabam se afeiçoando a eles, tá ligado? Então, ele fica lá, toda vez que ele tenta ajudar uma pessoa, alguém vai lá e critica, porra, mas tu deixou o cara fugir, tá ligado? Essa questão assim. Então, você vê, tipo, essa dualidade do personagem, de como ele vê o mundo, de como é que ele sofre. Infelizmente, isso vai, com o tempo, foi se perdendo, foi se perdendo. Hoje em dia, as histórias do Homem-Aranha não é mais assim. Eu acho que, cara, o que segura muito a Marvel nos HQ é algumas histórias do Homem-Aranha, mas como tu falou, né? Na hora e a história do Homem-Aranha é como eu posso torturar o Peter hoje. A última foi que a Mary Jane, ela é o Venom. né? Nossa. Tu já viu essa história no universo tradicional, o Peter Parker ele não é mais casado com a Mary Jane, né? E agora ela é casada com outro cara. E ela tem uma filha com outro cara. Então, Nada, sugou nada. Digo, quando ele tem que ser endividado, ele tem que passar no Tigrinho, ele tem que trabalhar no Mix Mateus, e o Ronaldo tem que conhecer ele, é assim. São Peter Parker. brutal, não sobrou nada pro Peter Parker. Peter Parker, ele é tão ridicularizado de que precisou o Octavius tomar conta do corpo e falar, ó, que cara, fogo, mais dois, abraço, pode parar. E ele perdeu esse dinheiro, né? Porque quando a história acaba, ele recupera o corpo dele, né? Uma história até que legal. Eu tenho que admitir. Foi uma história até que legal, interessante.
Quando ele recupera o corpo dele, ele descobre, porra, agora eu sou milionário, porque o Otto Octavius, ele cria uma empresa lá, as Indústrias Parker, né? Aí agora nas histórias atuais, se eu não me engano, ele perde a empresa. A Mary Jane não tá mais. Ele tava começando a voltar com a Mary Jane, cara. Então a gente teria ver novamente o casamento do Peter Parker, tá ligado? Pô, ia ser um puta evento do caralho nos quadrinhos. Mas, pô, mais uma vez, ele perde a Mary Jane. A Mary Jane agora ela atacou o Chad lá, o Mogador e o Petinha do Peter Parker. Não tem mais ninguém, não sobrou nada pro Beta. Tá ligado? E pra eles continuarem o ciclo ad eterno de torturar o Peter, tem que fazer o quê? Tem que tornar a Mary Jane uma vagabunda. Talvez acho que ninguém gosta. Agora ninguém gosta da Mary Jane. That's fair cheating. Acho que ninguém. Igualmente. Eles têm que descaracterizar o personagem, tem que estragar o personagem para que continue a história, movendo a história. E cara, como é que a Marvel tem a capacidade de estragar o melhor personagem, que é o cargo-chefe da empresa? O Homem-Aranha. Cara, se você tirar, por exemplo, vamos dizer assim, um cheque árabe compra o Homem-Aranha e diz: olha, a partir de agora a Marvel, a Disney, não vai mais utilizar o Homem-Aranha. Acabou a Marvel, cara. Acabou a Marvel. A Marvel não se sustenta com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele carregou a Marvel durante anos e anos. É que nem o Batman carregando a DC. O Batman e o Superman. O Homem-Aranha carregou sozinho as histórias da Marvel. O que popularizou mais os filmes de super-herói, como eu falei nos anos 2000, não foi nem tanto os X-Men. O X-Men teve uma popularidade, mas, cara, foi os filmes do Homem-Aranha, cara. Tá ligado? E, tipo assim, ele não necessitou ter um grupo de super-herói pra ser famoso. O Homem-Aranha sozinho fatura mais do que X-Men, do que Vingadores, do que o Quarteto Fantástico, cara. E são, tipo, grupos de grande peso, assim, da Marvel. O Homem-Aranha sozinho, cara, ele chega lá. Tanto que, pô, esse último filme do Homem-Aranha, ele não é um filme muito bom. Ele é um filme legal, mas não é um filme super excelente, assim, que você diga, porra, é uma obra-prima. É um filme legal. Mas o que fez ele bater mais de 1 bilhão, quase 2 bilhão, no meio da pandemia, foi o fato do Homem-Aranha ter 3 Homem-Aranhas no mesmo filme. Então você vê o peso de que o personagem é. Então, pô, você faz isso com o personagem, não tem como, cara. Aí, como tu falou, a Mary Jane sair com o Tony Stark, cara, tá ligado? Não tem como, não tem cabimento. A gente só viu um Homem-Aranha casado com filhos nos quadrinhos, agora nesse novo universo Ultimate da Marvel, que já vai acabar. Esse universo aí já vai ser rebutado, porque provavelmente ele não rendeu muito, tá ligado? E, porra, e era um Homem-Aranha que ganhou os poderes depois, já tem uma história diferente, mas que, pô, pelo menos ele tava casado com a Mary Jane, ele tinha uma filha. Essa questão, cara, o personagem nunca vai ter. É que os escritores eles são tão ruins que eles não sabem fazer um personagem. As pessoas. O negócio do Homem-Aranha e do Batman é que você tem empatia por ele. Não, eu não perdi o meu tio, eu não tenho os superpoderes, mas eu tenho problemas financeiros com o Homem-Aranha. Não sinto empático por ele. Ah, eu tenho problemas com bullying na escola igual ele. Eu sinto empático por ele. Ah, eu sinto empatia pelo personagem. Só que eles não sabem escrever mais o personagem, que as pessoas sentem empatia. Então eles fazem o quê? Não, vamos fazer a vida dele ser medíocre, porque as pessoas não têm empatia, porque a vida dele é uma merda. Não, tem jeitos melhores. Eu consigo sentir empatia pelas histórias também. E eu não tenho superpoderes, eu não tenho pais que moram no câncer, eu não tenho nada disso. Mas eu entendo a situação dele. Ele é um símbolo. Não, sim. O pouco tem empatia pelo Homem-Aranha. Como fazer? Vida dessa merda. Aí, isso é tanto de que. Aí eles lançaram o Miles, né? Aí o Miles não. O Miles é pra substituir o Homem-Aranha, ele é preto e tal. E pra eles continuar. Aí o Miles foi o boom inicial. Pô, sucesso pra caramba, tal. O universo Ultimate carregou, tirou o universo Ultimate, colocou no original. Ele que carregou o Guerra Secreta, ele que lutou com a Capitã Marvel, ele que é o cara foda. Foda-se o Peter Parker, o negócio agora é Miles Morales. Eles perceberam que a fama dele foi caindo, fazer o quê? Vamos estragar a vida dele. Ah, garota? Não vai ter. Não vai ter a garota. Ah, os poderes. Ah, o poder elétrico, né? Pô, tem esse poder elétrico aí, não vai ter também, mas não. Então, eles ficam nesse ciclo até de lança o personagem, tem que estragar, porque eu não sei escrever, porque eu sou escritor medíocre. Eu não fazer empatia, eu tenho que escrever a história, ele sofre. Ah, fica compreendendo por isso. E tá aí, né? Eu não sei se tu reparou, mas não vai sobrar nada pro Miles do Betinha, não. No Miles do Betinha. Aquele. Tu viu que a Gwen, né? Que agora. Vê. Eles pegaram a Gwen de outro universo. É a Gwen que era pra ser. A gente conhece como a namorada, a primeira namorada não, a segunda namorada do Peter Parker, né?
Aí eles botaram pra ser agora a namorada do a Gwen, a Spider-Gwen, que as histórias dela são bem ruins. Aí nesse segundo filme agora, a Gwen, ela é uma defensora da causa trans. Não, eles não falaram, mas no quarto dela mostra. Só, cara, eu olhei assim, meio desconfiar. Isso aí é bom. Não, esse roubo, pensamos, as onde... A cena de Sharp, quando esse lança o personagem, olha claramente uma mulher. Aí passa uns 2 anos, chega o criador e fala, não, trans. Aconteceu a mesma coisa com Celeste. Celeste é uma coisa, não. Celeste, uma mulher. Aí dá uns 2 anos, vai no Twitter e fala, ela é uma pessoa de trans. Uma personagem chibico, velho. Cara, eu não duvido nada aí nesse terceiro filme. Isso, cara, não, eu acho engraçado o pessoal lá, porra, agora eu comentando aqui com os amigos meus aí, quando a gente assistiu o segundo filme, né? Aí meu amigo falou assim, pô, seria interessante o Miles ficar com a Gwen. Não é a mesma Gwen lá do Peter Parker, é uma Gwen de outro universo, uma história totalmente diferente. Aí ele disse, porra, é mesmo, né? Finalmente, quando o Miles vai pegar a loirinha padrão, a loirinha Percy, boa, por nada não. Tem a no beat, volta pro velho script. Tem areia no feito é pra morrer, é pra sofrer, acabou. É, só vejo aí mais lá ele chorando lá, se acabou. Quando ele achou que ia pegar a loirinha padrão, era um homem, cara. Volta atrás de Hop no da Thriller. Isso, cuidado. Bacana, ó. Olha, eu acho que dá pra encerrar aqui, cara. A gente falou bastante essa decadência, né? E o reflexo tá aí, né? Pô, o filme do Superman, o filme do Quarteto aí deve estar muito bom. O filme do Superman é bom. O Quarteto eu não vi ainda, mas deve estar bom. Mas aí a gente tá num período agora que não tem mais restrição pra ir pro cinema, né? E é um filme que nem chegou a bater 1 bilhão, né? Qualquer filme antes de 2019, assim, de super-herói, ele só era considerado filme de sucesso se batesse 1 bilhão de dólares na arrecadação mundial. Hoje o filme do Superman, eu acho que vai fechar a bilheteria com 600 milhões, tá ligado? Bateu 500 milhões há 3 dias atrás. Já com 500 milhões já é considerado bilheteria de sucesso, tá ligado? Agora, né? Então, eu acho muito hipócrita de algumas pessoas que se dizem nerd, né? Que eu me lembro que quando eles criticavam muito o universo DC lá do Zack Snyder, que eu tenho minhas críticas, eu critiquei muito o universo DC. Mas o pessoal falava muito, o filme do Snyder é ruim daquele universo porque não bateu 1 bilhão. Tá ligado? Já era considerado ruim, né? Falaram assim do Liga da Justiça, por exemplo. O Batman vs Superman também, que não bateu 1 bilhão. Vê, o Superman agora, né? Que é agora do James Gunn, todo mundo elogiando, né? Não bateu 1 bilhão. Mas o pessoal fica passando pano, dizendo, não, é por causa... Deixa eu conversar, né? Essa questão assim, né? Aí o pessoal diz, nossa, filme 500 milhões já tá dizendo, né? Filme de super-herói tá retomando ao auge. Não tá não, cara. Tá Porque também, depois de 14 filmes merda de feminista, o pessoal tava com um negócio baixo, experiência baixa de filme de super-herói, né? Considera o último filme de super-herói que bateu 1 bilhão foi Coringa. Foi. Não, foi o Homem-Aranha, pô. Foi Homem-Aranha, deixa eu ver. Homem-Aranha através do Aranha-Verso? Não, é o Homem-Aranha lá do Holland. Foi o único que bateu 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Homem-Aranha. Qual é o 3? É o De Volta ao Lar? É o Sem Volta Pra Casa. Ah, Sem Volta Pra Casa. Ele bateu 1 bilhão e 900 e pouco aí. Ele bateu quase 2 bilhões. Aí foi feito o quê? Pegou 4, foi 4 franquias daquele filme, tá? Foi sofrido. É que nem eu falei, né? Foi necessário ele essa margem de sucesso porque ele teve que trazer 2 Homem-Aranhas de 2 franquias diferentes, tá ligado? Então ele só conseguiu, aquele filme, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield carregou aquele filme ali, pô, porque ninguém assistiu aquele filme não. E tipo assim, foi no meio da pandemia, cara, foi em 2021, se eu não me engano. Foi e ele conseguiu bater. Eu acho que tipo assim, se não tivesse na pandemia, a pandemia não existisse naquela época, eu acho que ele poderia ultrapassar o Vingadores Ultimato. E bater pau assim com o primeiro filme do Avatar.
Mas ele, por causa da pandemia, eu acho que a galera não tava muito assim de querer muito ver filme no cinema, né? Aí ele não conseguiu chegar a 2 milhões. Mas tu falou na questão do Coringa. O Coringa, na verdade, ele foi o último grande sucesso da DC no cinema. Acho que foi um filme que bateu mais de 1 bilhão. Ele e o Aquaman, mas o Aquaman eu não considero muito. O Aquaman chegou arrastando assim 1 bilhão, assim, o primeiro filme do Aquaman chegou arrastando 1 bilhão. Mas o Coringa foi o que mais bateu mais de 1 bilhão. Tá aí, né? Quando eles fazem um filme bom, do nada eles vão lá e estragam tudo no segundo filme. Por que eles fizeram isso com o Coringa? Porque eles viram que tinha uma comunidade que não era de esquerda, que tava entendendo o personagem, tava adotando o personagem, ele será, a direita tá gostando do personagem, né? A gente vai foder o personagem no segundo filme. Botar ele como um beta, virgem, que não ficou com a Arlequina no final, ainda morreu, feito um bosta. Nossa, esse filme doido é ruim, pelo amor de Deus. Como esse filme é ruim? Pô, mas que faz o cara... Pô, o Joaquin Phoenix, eu olhava o Joaquin Phoenix como um tipo de ator, assim, que ele ia mais do... Ele ia fazer o filme mais em homenagem à própria carreira dele do que o dinheiro, tá ligado? Ele, né, tipo, ele aparentava ser um ator que atuava, quando fazia filme ele pensava muito mais no roteiro do que no dinheiro, tá ligado? Mas, porra, velho, demorou muito pra galera convencer ele pra fazer o primeiro Coringa. Ele só fez o primeiro Coringa porque quando ele viu o roteiro, ele disse, pô, esse roteiro aqui é bom. Aí ele só fez o primeiro Coringa por causa disso. Tanto que ele ganhou o Oscar de melhor ator. Oscar, como protagonista de filme de herói, hein? Foi o primeiro, ou seja, foi, raro, né? Não teve nenhum outro que fez, tá ligado? O máximo foi o Heath Ledger também, que ia ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante, não ator principal. Se eu tivesse matado. Interpretando o Coringa. Mas o Joaquin Phoenix foi merecido, pô. O filme é do caralho, né? A atuação dele no filme é muito boa. Mas, pô, eu não acredito, pô, é incrível, pô. O Joaquin Phoenix chega lá, o cara que antes falava, não, eu gosto de fazer filme de temática de herói, aí só convenceram ele porque no filme do Coringa não ia ter nenhum Batman, não iria aparecer, né? No máximo que aparece é o Bruce Wayne, criança ainda, né? Então, ele só aceitou pra fazer o filme por causa disso. Aí do nada ele volta de novo e fala: o filme é muito ruim, velho. O filme é muito ruim, mano. É tipo top 10 assim, piores filmes de heróis já feitos, sem brincadeira, pô. Mesmo nível assim que The Marvels, tá ligado? Parada ruim mesmo. De Marvel, esse é ruim, cara. Esse é ruim. Cara, esse é o lixo do lixo de rapa do chorume, cara. Muito, muito ruim. O filme da Capitã Marvel é bom, cara. O primeiro filme dela eu assisti. Primeiro, que personagem antipático, cara. Que personagem. Atriz antipática. Personagem antipático. Nossa, é o chorume, um lixo horrível. Tu acredita que ela faz aniversário no mês? É sério? É sério, pô. Não sabia disso. Tava olhando lá o notícia lá. Aí Brie Larson faz aniversário no dia 1 de outubro. Tá ligado? Assim, porra, ela faz aniversário no mesmo dia que eu, velho. Que coincidência maléfica. Mas um ator que também faz aniversário no mesmo dia que eu é o ator que fez o Se Beber no Case lá, o gordinho lá. Aquele cara é bom. Aquele cara é bom. Cara, todo mundo elogia aquele gordinho. Eu vi uma história dele lá do... Eu me esqueci o nome dele, cara. Mas eu vi uma história dele que, tipo assim... Ele não começou a atuar desde criança, tá ligado? O primeiro sucesso dele veio quando ele já era um cara adulto, já era um homem formado, já quase na meia idade. Aí a única pessoa que apoiou ele foi uma senhorinha lá, uma vizinha dele lá. Aí quando ele teve o primeiro grande sucesso dele no filme, a primeira pessoa que ele quis convidar pra assistir o filme dele no cinema junto com ele foi essa senhorinha lá que apoiou. Pô, a história desse cara é boa. Emagreceu hoje, ele tá bem magrinho. Tá bem magro, tá bem diferente, né, assim. E eu gosto do filme dele, pô. Tem um filme dele aí que quase ninguém conhece, que é o filme lá dos porquinhos da Índia, pô. É um filme legal, eu gosto. Bem simplesinho, mas é um filme bom. Filme bom, tá ligado? Bem família. Eu gosto desse filme. Aquele filme que ele traficou de armas, bom pra caralho, cara. Ah, nesse daí o que eu acho que tu tá falando é do...
Eu tô falando é do outro, do Se Beber no Case. É um gordinho lá do que fez o Se Beber no Case 1, 2 e 3. Ah, parece com o Jonah Hill, pô. Ele parece com o Jonah Hill, ele também tá magro. O Jonah Hill também tá magro. Cara, eu tô agora falando do Jonah Hill, eu lembrei do Jonah Hill com o Kanye West na... Tá ligado? Tava uns tempos atrás aí, eu acho que foi 2022, o Kanye West tava bem dando uma jorjada aí, tá ligado? Começando a dar uma jorjada, né? Aí tava falando lá sobre o povo que não pode ser falado lá, do povo escolhido lá. Aí ele parou por um tempo, ele se encontrou com o Jonah Hill no aeroporto. Aí do nada ele começou a botar no Twitter lá, eu desodeio lá o povo escolhido, porque eu assisti o filme do Jonah Hill. Eu classificador. É. Ele aí do nada meses depois o Kanye West fala lá, eu gosto do austríaco, esse cara é foda. Puta que pariu, mano. O Kanye West é uma figura. Cara, eu tô imaginando como é que vai ser o show dele aqui em São Paulo, velho. Se ele cantar essa música que ele lançou agora, mano do céu. Ué. É, velho. É assim não, velho. O mundo tá. Olha, Red Baron ouvinte. O mundo tá se tornando um episódio de South Park que a gente não tá percebendo, cara. Sem brincadeira. Tá se tornando um grande episódio de South Park. Sem brincadeira. Bom, a gente vai encerrar aqui. Eu acho que a gente falou bastante sobre a cultura do super-herói, né? A gente contou aqui um pouco sobre a origem. A gente discutiu mais sobre o impacto mais nos quadrinhos, que sempre se reflete nos filmes, né? E de como vai decaindo, né, com o tempo. Não é só roteiro ruim, né? Tipo, é que nem a gente falou, é algo, tipo assim, você vai inflando tanto essa cultura, né? Você vai fazendo tanto filme, e a maioria são tão filmes ruins, que as pessoas vão desistindo de ver filmes de super-herói no cinema. Então, daqui a um tempo vai ser muito mais comum ter mais live action de filme de game, né? Do que de filme de super-herói, tá ligado? Então, filme de game já tá substituindo filme de super-herói, cara. Você vê o sucesso de Sonic, Mario. Tem um outro filme de herói de jogo aí ruim, mas é proposital, pô. Resident Evil não dá uma bola dentro em live action, cara. Não vai. Agora o do Mortal Kombat tá bem bom no trailer. O Mortal Kombat a galera até elogiou bastante. Isso é legal. Mas tem outros live action que lançou de jogo aí que a galera elogiou bastante. Não sei se foi a série do Twisted Metal. The Last of Us e Fallout. Ah, verdade, a série do Fallout foi sucesso. Mas aquela série é boa, viu? E olha que ele, tipo assim, o bom de Fallout quando você faz um live action é que, tipo assim, você não precisa escolher um protagonista específico. Pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Não precisa você seguir um agente, tá ligado? Eles optaram pra ser uma mulher, mas, tipo assim, quando eu não cheguei a terminar a série, mas até onde eu assisti não tinha muita questão de lacração, essas coisas assim não, tá ligado? Era uma série legal. Eles respeitavam muito o conteúdo original do game, tá ligado? Mas é isso aí, ouvinte. Mais alguma coisa a acrescentar, Red? Eu acho que tá bom aqui. Bom, hoje a gente vai encerrar aqui. A gente já tá no episódio 4. A gente já vai chegar pro último episódio aqui dessa série. Bom, ouvintes, eu espero que vocês fiquem com Deus, que vocês estejam uma semana e um dia abençoado. Valeu e falou.